Bom dia, Alexandre. Bom dia, Tony. Bom dia a todo mundo aí que está nos acompanhando. Tô falando na tonalidade certa aqui. Agora que eu tô sem fone. Cadê o fone? Não tem fone, né? É. Mas se não tá estourando no ouvido aí, tá de bom tamanho. Não, tá ótimo. E em solidariedade a você, eu vou tirar o meu também. Mas você é 77 anos fazendo rádio, você não precisa nem de microfone pra fazer rádio. É, parece, né? Mas tô querendo parar, viu? É. Tô querendo, não pode. Não aguento mais. Você é imparável. Eu preciso. Tá bonito o cabelo aí, parar, descansar. Tá uma coloração bacana. Natural essa coloração, viu? É natural? Natural. Bom, vamos acompanhar a chegada da Maria Fumaça lá em Tremembé. Mostra pra gente aí a Maria Fumaça chegando lá em Tremembé. Consegue, Joãozinho, já? Ainda não? Tá, então daqui a pouco a gente fala a respeito disso. Alexandre, só pra gente abrir essa segunda-feira, pra gente falar um pouquinho no cenário político, que faz tempo que a gente não fala sobre isso. Virei comentarista político eu agora, falo, né? Não, o doutor Hugo, né? Eu falo com o doutor Hugo também. Ele tá bom, tá engajado. Tá aí. Muito bom mesmo. E é legal, né? A gente ouvir outras opiniões, enfim. O que está acontecendo no cenário, né? A gente começa a acompanhar e a gente não consegue encontrar uma luz no fim do túnel, né? Ainda muitas pessoas paradas em frente aos quartéis, né? Protestando, caminhões aí no dia 18 pararam também lá para pro lado de Campinas e várias rodovias foram paralisadas, enfim. Qual será o final dessa história, né? E a gente ouve e acompanha pelas redes sociais também os ministros sendo hostilizados aí, né? Mesmo fora do país, né? Eu vi uma cena que eu não queria estar na pele do sujeito, né? O Kiko. Eu não queria estar na pele desse ministro. Ele e a esposa no restaurante foram pra cima dele, não pra agredir, só verbalmente, né? Então a esposa numa situação bastante constrangedora. Então eles não estão tendo tranquilidade nem em outros países. Tamanha complicação, que ponto chegamos, né? A essa questão política. O pessoal faz isso em outros países porque lá a lei, apesar de mais rígida, é igual para todos, né? Então, em outros países você tem a livre capacidade ali de se manifestar. Eu não concordo, eu vi essas manifestações aí xingando e tal. A gente nunca pode perder o respeito às pessoas, independente de quem seja. Quanto ao futuro, Tony, na minha opinião, modesta opinião, a gente teve a eleição, a gente tem que aceitar o resultado. A gente tem que, os dois lados têm que fazer uma reflexão aí. Se por um lado uma parte da galera aí tem que saber perder, o outro lado tem que saber ganhar também, porque não estão sabendo ganhar. Ministro falando coisa que não deveria, apertando ainda mais, ameaçando de prisão, de tirar propriedade aí, caminhão, casa, multar as pessoas. Não é assim que funciona. Eles estão tacando gasolina na fogueira fazendo isso daí. O que tem que fazer? Tem que acalmar. Não adianta você chegar para uma pessoa que está revoltada e pegar e querer acalmá-la à força. Você não consegue fazer isso aí. Você tem que dar um tempo para o cara esfriar a cabeça, respeitar. É direito das pessoas que não concordam com a eleição continuar protestando, desde que pacificamente, sem fechar rodovia, e vamos embora. A gente vai ter esse terceiro turno provavelmente até as próximas eleições. É uma situação muito delicada, né? Pelo que a gente acompanha, e essa questão dos ministros, enfim. O Lula a gente quase que não aparece, né? Os políticos sumiram. Você vê que eu tava pensando nisso daí ontem. Agora tava vindo na rádio aí falando que talvez que o pessoal tá orientando a usar de novo a máscara. Se fosse em época de eleição, ia aparecer um monte de político pegando e falando que a máscara tinha que ser obrigatória, que tinha que fechar tudo, porque tem gente morrendo. Ia ter uma galera também falando que não, que é um absurdo usar máscara. Político, Tony, vem só por interesse pegar e defender as ideologias. Agora, como é que tá funcionando? Bom senso.
É uma orientação para usar máscara em ambiente fechado. Quem entender que deve usar máscara, usa máscara. Quem entender que não deve usar máscara, não usa máscara. Então a eleição, ela traz esse pacote muito ruim das pessoas querendo impor a ideologia para o outro, seja por ignorância mesmo, né? Porque a pessoa que quer forçar a outra a entender alguma coisa é ignorante, ou, como na maioria das vezes, por algum interesse, no caso, promoção política, para pegar e defender uma tese, parecer ali o salvador da pátria, para pegar e angariar voto. Passou a eleição, não tem isso daí. Isso não é só o Lula. Você vê o Lula não se manifesta, o Bolsonaro não se manifesta. O pouco que você vê do Lula, o Lula, na verdade, ele está comemorando, ele está rodando o mundo como chefe de Estado, o Mandela brasileiro e tal. Ele está colhendo, ele passou, ele foi preso, ele foi perseguido, teve tudo aquilo ali. É natural ele sair agora, querer comemorar a vitória dele. Mas até nesse sentido, você percebe que ele é comedido, ele evita de falar, e o pouco que fala normalmente é besteira também. Aí você vê que acaba atrapalhando mais do que ajudando. Eu acho que vale a gente fazer essa reflexão com os políticos. Você vê que eles desaparecem quando não está em ambiente de eleição, e eles vão voltar a encher o saco de todo mundo quando tiver na véspera de eleição. E você citou algo aí interessante, né? A gente acompanhando aqui, porque a gente acompanha o mercado econômico, e um pronunciamento do Lula em uma das lives, né, dele, a Bolsa de Valores queda imediatamente, né? O mercado econômico refletiu negativamente. Enfim, eu não sei qual a razão, mas tá difícil, né? Enquanto a gente briga por um mercado evolutivo e progressivo, a gente enfrenta e vai acompanhando, né? Essas oscilações do mercado, que não é uma boa pro Brasil. Eu não isso, sei, né? viu, Tony? Eu vi uma declaração do Paulo Guedes que eu achei legal. Falou: Lula, cala a boca e começa a trabalhar. Você ganhou a eleição, então vai trabalhar e para de falar. Por outro lado, essa história de mercado financeiro, viu, Tony? Eu nunca vi esses caras me ajudar em absolutamente nada. Não, mas não tô falando não tô falando você. Não, eu tô dizendo a realidade. Então, nós estamos aqui falando. Então, eu tô dando globalizado a minha percepção dos fatos. Então, quando eu falo é a minha maneira de ver isso daí. Eu nunca vi o mercado, toda essa oscilação, nem me ajudar nem me prejudicar, entendeu? Que então bom. Eu acho que as pessoas supervalorizam isso daí. O que eu acho, por outro lado, eu acho que o Guedes falou interessante, no sentido, o cara tá eleito, ele tem que começar a trabalhar e falar menos. Mas assim, eu não caio nessas conspirações aí de mercado financeiro. Desde que eu nasci até hoje, tudo foi muito caro, as coisas estão muito ruins, não foi de uma hora para outra que as coisas melhoraram ou pioraram. Eu não sou pessimista, tá, Tony? Eu não acho que as coisas vão piorar, mas também eu não sou otimista. Eu acho que as coisas vão se manter mais ou menos da forma que é. E a gente tem que trabalhar e conquistar as coisas. Não é mercado financeiro, não é essa oscilação que o pessoal pega e fica colocando na mídia aí para aterrorizar as pessoas, que vai mudar muito a nossa vida. Como nós vivemos disso, né? A comunicação tem que atualizar aí as pessoas que acompanham o mercado financeiro. Hoje tem aí hoje o mercado financeiro, conseguiu, Joãozinho? Não? Amanhã a gente atualiza. E as pessoas que acompanham isso, que vivem disso, né? Aplicam nas bolsas, enfim, elas têm esse desejo de acompanhar. Uma fonte de renda até, né? Essas oscilações de aplicação, que vive disso, né? Daí, né? Tem algumas pessoas que alugam imóvel e tal. Há quem diga que se você pegar o dinheiro aí e começar a fazer essas aplicações, acaba rendendo um certo valor. Para essas pessoas, eu acho que até que isso influencia. Mas pra gente, Tony, que vive de salário e tal, eu acho que o que vale aí é todo dia ali pensar no que vai. As coisas ganhou um dinheirinho bom, dá para comer num lugar um pouquinho melhor. Não ganhou, tem que ser um pouco mais econômico nas coisas. Então essa que é a educação financeira que a gente tem que manter. Essa coisa de bolsa de valores e tal, é para quem faz investimento. Eu não faço. Nunca fiz. Você faz? Exatamente. Eu faço. Então exatamente. Para nós, não é grande, o Alexandre. Nós aqui, nós falamos, as pessoas, tem muita gente ouvindo a gente que usa o investimento. Uhum. Então a gente tem que atualizar essas pessoas. Por que a gente abre esse leque de discussão? Para a gente saber como está o mercado financeiro e levar essa informação para as pessoas.
Tem, não tem. Né? Realmente tem muita gente que, quer dizer, tem gente que utiliza aí do mercado financeiro, mas a grande maioria é que nem eu, não vive de salário, e quando sobra um pouquinho de dinheiro, em vez de aplicar, a gente vai numa pizzaria para comer alguma coisa. Então, assim, eu vejo me incomoda um pouquinho esse tipo de discussão, que eu vejo o pessoal dando um valor para isso daí, eu, sinceramente, eu acho que não é tão importante, não. Mas não gira em torno... É minha opinião. Não gira em torno da gente. Exatamente. Isso, né? A sua não, você como um grande investidor, né? Você como o nosso Bill Gates aqui da sua percepção é equivocada. Uma mensagem para você. A sua percepção é equivocada. Paulo Guedes não pode mandar o Lula trabalhar, pois estamos numa transição. Ele ainda não tomou posse e não foi diplomado, então, né? Portanto, ele não pode exercer nenhuma função por enquanto não for diplomado. Como sempre, Paulo Guedes é qualificado como economista do baixo clero pelos seus pares, diz aqui a pessoa que mandou para nós aqui a mensagem. E a outra, não foi ele que em uma reunião disse: põe a grana no bolso do pobre e 2 anos sem aumento. É o que está aqui na mensagem para você. Tony, o Alexandre, ao meu ver, ele entende de segurança pública. Política não é... Como é que ele diz aqui? Política não é polícia. Análise e percepção. Diz aqui, é Fátima Bueno de São Sebastião. Mandou mensagem. Não, ela tá certa. Ela tá certa. É assim que eu ajo com toda pessoa que não respeita a opinião dos outros. Ela tá certa, ela tá certa. Você sabe o que significa idiota? Esse termo vem do latim. Não, só explicar o que significa idiota. É a pessoa que sempre olha para o próprio umbigo. Então ela pega e para ela... Você fez a mesma coisa agora, falou, eu acho assim. Então, ela tá achando a opinião dela, tem que ser respeitado. Eu tô certo na minha convicção, ela tá certa na convicção dela. Quando ela fala que eu estou errado, beleza, eu estou completamente errado na minha opinião, eu deixei isso aí bem claro, eu não falei ao contrário do que ela falou, eu não disse o que é, eu disse a minha opinião. E diga-se de passagem, completamente certa, eu não entendo de política, eu entendo de segurança. Essa é a minha perspectiva em relação às coisas, mas eu sempre respeito a opinião dos outros, não concordo, porém respeito. Entendo que não sou o dono da verdade, nunca vou ser, e essa é a melhor maneira da gente não ser idiota. A pessoa que olha só pro próprio umbigo. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha, e vida que segue. Bom, nós aqui, Tony Blade da 012 News, né? A gente respeita a opinião de todos. Obrigado, Fátima Bueno, obrigado ao Alexandre também, né? Que sempre participa com a gente aqui. Eu acho que isso é bem legal, né? A gente abrir esse tema sempre com cautela, por isso que eu falo, né? O mundo não gira em torno da gente. Tem economistas, tem investidores que investem o seu dinheiro no dia a dia e eles querem ter resultado disso, lucro, né? Então, isso é bem importante. Cada um tem a sua opinião, seja ela favorável, seja ela contrária, enfim, a gente tem que respeitar a todos. Obrigado, Fátima Bueno de São Sebastião, pela sua participação na 012. Não saia daí que a gente volta já depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta com o nosso Cidade Sem Limite e eu vou tentar conversar aqui com o Dr. Lincoln Muniz. Lincoln Muniz, ele é climatologista do INPE e tem uma entrevista gostosa de fazer com ele, porque ele fala um pouquinho das oscilações climáticas que a gente vem enfrentando. E aliás, diga-se de passagem, é calor na época de frio, frio na época de calor, né? Então é realmente uma oscilação e isso tem um motivo, né? Por que isso acontece? Tem um motivo. Pega um fone aqui, Alexandre, para você ouvir a entrevista aqui na Mix, autorizando o Alexandre a pegar um fone aqui na Mix para acompanhar
a nossa entrevista com o Lincoln Muniz, climatologista do INPE. Eu acho que é bem legal a gente saber qual a razão, qual o motivo, né, dessa oscilação climática que a gente vem sofrendo no dia a dia, né? Bom, já tive aqui a informação dele que não vai ser possível participar hoje, né? Está numa reunião, não vai ser possível falar hoje conosco, infelizmente, mas... Quer que eu falo sobre clima para ser mais uma vez xingado pelos ouvintes como uma pessoa que não entende do assunto? Mas não é xingado. E fala... Calma, Alexandre, não é se assim. Se quiser, eu já falo sobre... Porque eu falo de política sem ser político, daí o pessoal pega e me xinga aqui falando que eu não tenho embasamento. Então vamos que vamos, eu não ligo. Como eu disse, Tony, eu não sou dono da verdade. Alexandre... E se eu tiver errado, eu paro e eu peço desculpa. Eu vi que a ouvinte ficou incomodada de eu chamar ela de idiota. Queria me retratar, Tony, pedir desculpa. Não foi isso que eu quis dizer, eu me expressei mal. O que eu tô falando é que o termo idiota é a pessoa que só olha pro próprio umbigo. E quando ela pega e vem e fala que eu estou errado porque eu emiti uma opinião, é isso, ela tá olhando para a convicção dela e não respeitando a minha. Eu posso ter uma ideia, ela pode ter a ideia dela e nenhum dos dois está errado ou nenhum dos dois está certo. Isso é o importante, isso é o legal da comunicação, é a gente saber falar e saber escutar. Resumindo, Tony, queria pedir desculpa para ela, eu vi que ela ficou brava. Você não é idiota, a sua opinião é válida, provavelmente você está certa, eu estou errado, porque eu não tenho a menor vergonha de admitir, Tony, que eu não entendo nada de política, não entendo nada de mercado financeiro. O que eu quis dizer é que eu, assim como a maioria das pessoas, não fazem investimento, então a gente entende que isso não é importante. Para mim é mais importante outras coisas, em especial segurança pública. Agora, se falarem que eu não entendo de segurança pública, aí eu vou ficar bravo. Muito bem, o que aconteceu em clima tenso nesse não sei se no final de semana aí em São Vicente, né? Suposto arrastão no centro de São Vicente fez diversas lojas fecharem as portas, diversos carros da polícia militar também e civil foram pro local. Por que será que esses arrastões ocorreram, né? Não sei se você acompanhou isso mais de perto, mas foram várias mensagens chegando. A molecada promoveram um arrastão em São Vicente, né? Isso é uma mistura de duas coisas, o medo que isso aconteça. Legislação fraca e desespero, tá? Você vê que são pessoas de baixa condição social. Isso não justifica, tá, Tony? Eu não sou adepto à política do que você pode tomar para si as coisas dos outros, porque você está em estado de necessidade. Não pode ser assim. Infelizmente a gente às vezes tolera demais esse tipo de ato e acaba acontecendo isso aí. Você vê um desespero. Ao que tudo indica, eu vi essas imagens no WhatsApp, um arrastão promovido lá num shopping lá na região da Baixada Santista, e o pessoal indo, arrancando. Imagina você tá com a sua família ali, acontecer uma coisa dessa. Então a gente tem que refletir. Provavelmente isso daí é a junção de dois fatores, viu, Tony? Como eu disse, a impunidade, né? As leis são muito fracas para os pequenos delitos. E o desespero, viu, Tony? Na sexta-feira eu passei para comprar limão. Eu comprei uma dúzia de limão e, R$7 o limão. Falei, como que sobrevive alguém com salário mínimo? Bom, só uma pausa aí. Se o limão tá R$7, em Caraguatatuba a cebola está R$13 o quilo. Então, como é que faz isso daí? Coitado da minha sogra, a minha esposa estava falando que ela foi no mercado para pegar e comprar as coisas por causa do preço do café. Ela não comprou o café. Falou, não vou comprar o café porque eu não tenho dinheiro. Trabalhou a vida inteira, aposentou e não tem dinheiro para comprar o café. Então, é uma coisa a se pensar, sabe? A gente não está falando de gente vagabunda que não trabalha. Era para ter uma renda que não precisa ser de uma vida confortável, mas pelo menos o básico para sobreviver. Então a gente tem que rever algumas coisas aí. Não é justificável uma humanidade que chega na Lua
que faz cada invenção maravilhosa, admitir que as pessoas passam necessidades básicas, como está acontecendo. A gente tem que rever isso aí. Eu entendo perfeitamente essa questão, porque hoje em dia a aposentadoria, na verdade, para quem é aposentado, eu sou aposentado. Só que você é aposentado o dinheiro da aposentadoria você não consegue sobreviver realmente, né? Porque o valor da cesta básica ficou tão alto que o aposentado ele não consegue se manter, ele não consegue comprar remédio, porque o dinheiro da aposentadoria é para comprar remédio, é para pagar uma conta de luz, uma conta de água, e aí o alimento enxugou. É uma situação que o país está vivendo hoje bastante complicada. Por isso que quando a gente fala aqui da questão Bolsa de Valores, questão da economia, né, por conta de um pronunciamento de um presidente, tudo isso reflete aqui, né, as pessoas porque se aumenta, dá um reflexo, a economia começa a ficar no negativo, os produtos começam a aumentar, caminhões parando. Isso vai refletir na gôndola, né? O reflexo é sempre para baixo, eu nunca Exatamente. Vi uma alteração no mercado financeiro e vir coisas boas, assim, as coisas vão ficar mais baratas, o salário vai melhorar por conta do mercado financeiro. É sempre como uma mensagem de uma coisa ruim que tem para acontecer. Bom, vamos ao que aconteceu lá em São Vicente. Mostra o vídeo pra gente aí, pra gente falar um pouco sobre isso. Olha aí, pra quem está acompanhando a gente pelo YouTube. Foi em São Vicente mesmo? Instagram. Eu recebi no WhatsApp falando que foi lá, mas eu não vi nenhuma notícia. Felizmente eu não assisti televisão ainda. Eu estou seguindo também aqui as informações que passaram pra gente, né? Mas foi isso aí, ó. Arrastões e não tem por onde correr, olha só. E ali eles saem fazendo tudo, pegando o celular das pessoas que estão no corredor, né? Saqueando lojas. E olha só a correria, é impressionante. Isso foi um shopping, dentro de um shopping em São Vicente. Olha só a correria. Não sei se dá pra gente ouvir o som, que é o som que faz a diferença, né? Pra você poder entender aí o que aconteceu. Ai, meu Deus do céu, Jefferson do céu. Para quem tá escutando a gente no rádio aí, tá mostrando umas imagens de um corre-corre num shopping, o pessoal aparentemente ali fazendo um arrastão e assim as pessoas completamente desesperadas, adolescentes, crianças, uma cena bem impactante, bem chocante. Não é isso, Tony? Tem que narrar porque é rádio, só... Não, pra quem está acompanhando ali, né, e esse som que a gente passa aqui no rádio é o que está acontecendo no shopping. Em um shopping em São Vicente. E é muita gente falando, né? Dá pra você perceber que é muita gente falando, não dá pra entender absolutamente nada, mas são desesperos. Som de desesperador, porque quem está praticando o arrastão sai pegando o celular de quem está ali, saqueando lojas, enfim, é um misto. Aí entram os aproveitadores que acabam engrossando esse caldo também. Não sei como terminou isso, né? Terminou com a presença da polícia, pelo que eu tô vendo aqui, né? Polícia civil, polícia militar, no intuito de extinguir esse tipo de ação, né? É bom lembrar, assim, é difícil a gente criar protocolos nesse tipo de situação, uma situação de crise tão complexa, mas a regra geral é tentar manter a calma, ir para um local um pouco seguro. É lógico que as pessoas ficam desesperadas porque alguém pode pegar e roubar o celular, furtar o celular, mas a gente tem coisas mais importantes do que os objetos, que é a integridade física. Nesse tipo de situação, às vezes o desespero faz com que as pessoas saiam pisoteando umas às outras e um mal ainda maior acontece. Então, independente da situação, tenta manter a calma. Se você perder seu objeto, você compra outro depois, mas a vida não tem como você ter ela restituída a si, nem restituir a outra pessoa, se caso você acabar promovendo esse tipo de violência. Então, tentar procurar um local mais tranquilo lá, chamar as autoridades policiais ali, discar o 90,
pedir, tentar explicar onde que está acontecendo, tentar manter a calma para passar a informação para as autoridades policiais e deixar com que elas trabalhem. Eu acho isso bem importante, mas é preocupante, viu, Alexandre, né? Eu não sei o que passa pela cabeça dessas pessoas, às vezes é uma mistura também, né, de pensamentos, o que vai acontecer no cenário político, enfim, e aí eles acabam ficando desesperados e incentiva, né, as pessoas a agirem desta forma, que é preocupante, não deixa de ser, né, e a gente só tem que esperar, aguardar o início do ano para saber o que vai acontecer. Temos o novo presidente da Câmara de São José dos Campos, Roberto Deleve, e tem o novo presidente da República também para início em janeiro. Então tem muita coisa nova para acontecer aí em janeiro. De repente é um desespero também de forma antecipada, né? E é um sofrimento por antecipação. Você tocou em um ponto importantíssimo, Tony. Eu já falei mais de uma vez aqui, mas o sistema de governo nosso, ele é quase que um parlamentarismo aí, os presidentes das casas legislativas têm muita força, e assim como vai assumir o novo presidente aqui da Câmara dos Vereadores, a Assembleia Legislativa vai ter um presidente novo, o Congresso Nacional lá, tanto a Câmara dos Deputados Federais quanto o Senado, é possível que mude o presidente, e essas pessoas têm muita força no que pode mudar. O Brasil, ele tem que passar por reformas legislativas. Se o pessoal reclama dos políticos e falam que eles são ruins, eu falo que o sistema é pior, a legislação é pior, é a lei que tem que mudar. A lei tem que pegar e favorecer quem está certo, e não pode ser do jeito que é no Brasil, que o crime compensa por conta da legislação. A legislação tem que ser mais dura e mais inteligente em determinados pontos. Nós tivemos aqui em São José dos Campos, pelo menos na semana passada, vários óbitos, né? De uns na troca de tiros, outros tiraram a própria vida, como próximo da rodovia Presidente Dutra, enfim. Então nós que estamos no veículo de comunicação, é importante que a gente leve a tranquilidade, a paz e não o terror, né? Ou seja, mantenha o equilíbrio. Vamos esperar, vamos aguardar para esperar aí algo novo para 2023. Eu tenho essa expectativa. Não importa o que vai acontecer, nós vamos sobreviver. Eu concordo em gênero, número e grau com você, viu, Tony? A gente não pode ser alarmista de achar que vai mudar tudo e agora as coisas não vai mudar. Também a gente não pode ser ingênuo de achar que esse novo governo vai resolver os nossos problemas. Não vai, Tony. A gente está há mais de 500 anos aí evoluindo, vai demorar bastante até a gente ter uma sociedade adequada em nível aí de países de primeiro mundo. Mas é importante cada um fazer a sua parte, né, Tony? Não ficar esperando dos outros fazer. Eu vejo muita gente cobrando os outros. É sempre os outros que estão errados, os outros que fazem as coisas, mas acaba não olhando para os seus próprios atos. E a gente está chegando no final do ano, talvez seja esse momento de fazer essa reflexão, em vez de pegar e ficar cobrando de governo, de amigo, de vizinho, de inimigo, porque tem divergência. Faz uma reflexão aí para ver o que você pode melhorar com as outras pessoas. Com certeza, você fazendo essa transformação interna, isso daí vai refletir nas pessoas que estão perto de você e quem sabe um dia refletir aí no bem coletivo. Você que trabalha todos os dias nesse setor, com essa complexidade toda de elege um presidente, outro gostaria de ser reeleito, enfim, essas manifestações, o crime de uma forma geral diminuiu a intensidade ou continua normal e só não estão divulgando? Porque é impossível, né? Ô Tony, faz 20 anos que eu trabalho na polícia, é a mesma coisa. Não muda as peças, mas é mais ou menos a mesma coisa. A gente vê aí jovens entrando nos crimes mais violentos aí por uma completa falta de estrutura familiar, de educação, a legislação que parece que incentiva a molecada, principalmente aí os adolescentes, a pegar e cometer crime. Daí eles caem na cadeia são treinados por crime organizado e saem pior do que entrou.
a polícia enxugando gelo, tentando fazer seu melhor, mas o melhor com certeza não satisfaz as outras pessoas, porque elas não sentem essa segurança aí. Quem é vítima de um crime aí não tem seu objeto restituído, crime esclarecido. Então assim não tá bom, viu, Tony? Mas eu não vou falar para você que nem piorou nem melhorou, já tá desse jeito faz 20 anos, tá? A gente precisa fazer um trabalho de curto, médio e longo prazo para tentar melhorar isso aí, porque dá para melhorar bastante, mudando algumas coisas, a legislação, conforme eu falei, dá incentivo aí para quem faz as coisas certas, dá incentivo para as polícias investigarem. Então, o povo de bem tem que se juntar, saber conversar, viu, Tony? A gente tem essa... tá tudo dividido. Eu sou de um lado, sou de direita, sou de esquerda e tal, e tem muita briga e pouca conversa. A gente tem que aprender a escutar os outros, Tony, falar que, você é de esquerda, você entende disso. Será que a pessoa é completamente idiota de não saber nada da vida? Não, ele tem a vivência, aprendeu alguma coisa, o que ele está falando, ele não é mal, ele não quer o mal das pessoas, ele pensa de uma forma. A pessoa de direita é a mesma coisa. É um fascista? Claro que não, pensa de outra forma. Tem coisas que ele está certo, tem coisas que eles estão errados. Tem que sentar numa mesa e conversar e discutir. A gente está entrando agora, Tony, não falou aqui, eu sei que você não é muito chegado em futebol, mas é época de Copa do Mundo. E é importante a Copa do Mundo agora, apesar das pessoas não estarem muito motivadas, mas é um momento em que todo mundo junta por uma causa. Você tem o ano inteiro, tem o corintiano brigando com o palmeirense com o santista, o flamenguista e tal, cada um tem a sua torcida, mas na época da Copa do Mundo é Brasil, é todo mundo junto, todo mundo senta e assiste o jogo junto. Quem sabe isso daí faz com que essas pessoas aí voltem a conversar. Você não precisa concordar com os outros, Otório. A pessoa que concorda com todo mundo não tem... Isso não é saudável. Do mesmo jeito que não é saudável você discordar sempre, brigar. Você tem que pegar e escutar. Você fala, você escuta e daí depois todo mundo toma uma cerveja e assiste o Jogo do Brasil. Pois é, eu acho que isso, falar em Jogo do Brasil, teve domingo já aí o jogo da Copa, né? Iniciou a Copa. Essa Copa tá meio zicada. O primeiro gol já foi anulado lá. E foi tá bem quietinho, né? Também são vários acontecimentos no Brasil. Então até né? isso a política pegou e influenciou, porque daí o Bolsonaro era a camisa do Brasil, agora o pessoal fica meio reticente de falar bem e tal. Você estava assistindo a Globo lá, a Globo não quer falar bem do Neymar, porque o Neymar apoiou o Bolsonaro. O pessoal tá perdendo a noção das coisas, sabe? Achar que tudo é essa política polarizada, e não é assim não, é vida que segue. Por isso que eu tô falando, talvez isso seja reflexo das redes sociais. Na rede social é tudo muito assim, tudo muito vibrante assim, ou você concorda ou você discorda e todo mundo é inimigo. Tem que sair um pouquinho dessa ideologia aí de que ou é certo ou errado, ou é branco ou é preto. Tem que pegar e conversar. Quem não é assim, Tony? Como que você pensava antes, hoje você pensa diferente? Eu também pensava de uma forma, agora as pessoas mudam, a gente tem que pegar e saber conversar. Exatamente, eu acho isso interessante, né? Essa questão de equilíbrio numa situação difícil que a gente está vivendo hoje no país, né? Não adianta a gente abrir o leque e ficar desesperado, porque a coisa não é dessa forma. Deixa eu agradecer aqui a Padaria Empório de Pães e Integração. Muito obrigado, seu João, da Padaria de Empório de Pães e Integração, pelo café que manda pra gente sempre aqui. Obrigado, viu, seu João? E você pode saborear um almoço delicioso na Padaria Empório de Pães e Integração. Alexandre, essa questão do não sei se posse não, né? Liberar para os atiradores aí o esportivo, parece que tem uma conversa, tudo ainda boato, né? Nada oficial, mas parece que isso vai acabar, né? Pelo o que a gente segue aí de pretensões para os novos governantes. Assim, muitas coisas no que tange ao atirador esportivo aí, o CAC, né? O caçador, colecionador e atirador, ele é regulamentado através de portarias, decretos. Isso é ato do executivo. Então, na hora que o Lula pisar lá, se ele quiser, ele cancela tudo, tá?
Mas assim, eu não vejo com tanto pessimismo isso daí não, viu, Tony? O que vai acontecer, e daí isso foi uma falha do governo Bolsonaro, é uma legislação regulamentando isso daí. Não pode ser através de decreto, para as pessoas entenderem o que é qual a diferença aí dos decretos e da lei. O decreto é o poder executivo que determina. Ele pega e fala, o presidente fala aqui, ó, eu quero que seja essa a regra. O decreto, ele só pode ser feito para normatizar alguma coisa que já esteja pré-definido pela lei. E nesse caso aí, por mais que os atiradores gostem do Bolsonaro e tal, mas assim, pouco evoluiu no que tange a legislação. Você tem que ter uma lei clara, igual, falando quem pode portar arma, quem não pode portar arma e quais são as circunstâncias que essa pessoa aí pode adquirir ou não arma de fogo. Lembrando que a gente tem um normatismo constitucional permissivo a porte e posse de arma de fogo para garantir o Instituto da Legítima Defesa. O que você tem que ter é uma legislação que regulamente isso daí, para ser a regra igual para todos. Hoje é muito ruim, Tony. Hoje só pode portar arma quem tem condição financeira. É muito caro. A legislação torna isso aí muito difícil. Isso é a pior coisa que tem no que tange a questões de armamento. Se a pessoa ela tem condições, ela compra uma arma, vira CAC. Se ela não tem condição ali, mas às vezes está passando numa situação ali de risco de vida, ela acaba não conseguindo comprar arma. Daí o que ela faz, Tony? Ela vai ali no mercado ilegal e compra uma arma ilegal para pegar e às vezes fazer ali a sua segurança. Isso é muito errado, ao meu ver. Não tenha dúvida, mas os CACs, né, que compraram as suas armas e praticavam o esportivo, né, o tiro esportivo, agora fica um pouco complicado se mudarem essa lei. Na verdade, pode o decreto, né? O decreto vai, eu acho que ele vai mudar mesmo. Vai mudar, qual que vai ser o caminho? Vai dar essa briga. O presidente vai mudar. Aí vai ter uma movimentação tanto nas câmaras legislativas ali no Congresso Nacional para estar tentando regulamentar alguma lei para manter a situação, e vai ter uma onda de judicialização, porque imagina você lá, gastou 40, 50 mil reais para ter um arsenal de armas, seja para ser atirador, colecionador, você tem tudo aquilo ali regulamentado, daí vem uma legislação nova mandando você devolver isso daí, o que você faz? Você se socorre do judiciário e provavelmente a justiça vai autorizar essas pessoas a continuarem com a arma, porque não é porque mudou o político que muda as regras. Então essa é uma discussão que vai ser feita a médio e longo prazo, e eu acho que vai acabar disso daí, Tony, vai vir uma coisa boa, que é uma legislação que tem que ser bem votado, tanto no Congresso Nacional, vai passar ali pelo crivo do presidente, que tem que pegar e autorizar ou vetar, e a gente vai ter uma legislação mais simples, sabe? Não tem, é muito complicado. Se hoje você me pergunta, você sempre faz essa pergunta, sempre que a gente fala disso daí, mas quando que pode ter arma? Quando não pode? Você vê que a gente fala e nunca chega num resultado, porque a legislação ela é tão complicada que a resposta é depende. Depende de quem for, como é que tiver, do estado que ele tá. Então, a legislação, numa matéria tão importante, não pode ser tão nebulosa como é. Ela tem que ser simples, tem que ser justa, não é todo mundo que pode comprar e ter arma, também não pode ser só quem tem condição boa financeira, do jeito que é hoje. Essas coisas têm que mudar, e eu acho que é isso aí que vai acontecer. No primeiro momento vai ter a mudança nos decretos, aí você vai ter a judicialização, o pessoal que tem já esse direito aí vai brigar na justiça e vai conseguir liminares aí para manter, e o Congresso Nacional vai juntar, votar e vai ter uma lei aí que não vai ser do jeito que o pessoal aí tudo que quer se armar gostaria, e também não vai ser do jeito que os abraçadores de árvore que não querem que arma, até estão defendendo até que a polícia não ande armado, não vai ser assim. A gente vai chegar no meio termo aí, numa legislação mais justa e eficaz. Tá certo. Vambora? Vambora. Obrigado pela participação de todos vocês, muito obrigado a todos que participaram, enviaram mensagens para nós. A gente está de volta amanhã a partir das 8 em ponto. Boa semana. Boa semana. Da 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade.